E se chega a nova lei tributária e reconhece essa contabilidade, então ela recepcionou todos os CPCs. Agora, aqueles CPCs que ela não admitiu, ela manda eliminar no livro fiscal. Certo aí? Muito bem. Agora, isso está fácil de identificar, chegar lá na lei, o legislador está dizendo, isso aqui eu não admiti, exclua, adicione, nada disso. A lei é super complexa, é necessário você interpretar. Tá ok? Muito bem. E nessa fase inicial de interpretação, se vê todo tipo de interpretação e todo tipo de contabilização. Né? Muito cuidado nessa hora, porque não vá pelo que o Google da vida está ensinando. Tem muitos lançamentos equivocados ensinando no Google aí. Tá ok? Mas vocês vão ver o certinho aí, passo a passo, nesse curso. Tá? Agora, veja, aproveitando então, já que muita gente está meio enferrujada em relação à adição e exclusão, então está aqui. A empresa que está no lucro real, ela pode optar por pagar tributo pelo lucro real trimestral ou anual, com antecipação mensal, sujeito a balanço e suspensão. Não se preocupe com nada disso. Lá no capítulo exclusivo deste curso, vocês vão estudar isso comigo ainda. Tá ok? Ainda aqui no volume 6. Mas vamos lá, vamos supor um exemplo sobre lucro real trimestral. Como é que eu faço? Tá? Nunca perdendo de vista isto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Sem perder de vista isso aqui, ó. Primeiro, o que é mesmo técnica contábil? Quantas palavras refere-se a técnica contábil mesmo? Quantas? 4. Quais são? Escrituração. O que mais? Demonstração. O que mais? Análise e auditoria. São as técnicas contábeis. Ou seja, escriturar é registrar, lançar tudo que aconteceu. Agora, não basta só escriturar, eu tenho que demonstrar, apresentar balanço, DRE e etc. Agora, não adianta só levantar o balanço e DRE se não for analisado para saber a situação econômica e financeira da empresa, então tem que fazer análise. Mas de nada adianta analisar uma coisa que não tenha fidedignidade, então é necessário fazer uma auditoria para dar fidedignidade às informações contábeis. Ou seja, com tudo isso aqui, nós temos aquilo que se chama o quê? Informações contábeis. Então eu tenho que fazer uma contabilidade direitinho aqui para ter as informações contábeis. Agora, a questão é o seguinte: quem são os usuários da informação contábil? Interessa ao proprietário, ao investidor? Sim. Interessa a terceiros? Sim. Que terceiro? Pode ser um terceiro banco, fornecedor, o próprio governo. A diferença é que o governo é um terceiro que tem interesse para as informações contábeis, mas ele, governo, legisla em causa própria, então legislação tributária. Ou seja, tudo que está aqui neste lado aqui, eu estou aplicando que legislação a essa parte toda aqui? Que legislação? Legislação societária, ou seja, por meio dos CPCs, eu tenho a aplicação da técnica contábil por completo, gerando as informações contábeis. Certo aí? Paralelamente, tem a legislação tributária. Para que você entenda que legislação tributária é só fichinha diante da contabilidade. Certo aí? Se é assim, acompanhe aqui o raciocínio. Ó. Primeiro, aplicando a legislação societária no diário e no razão. Vou aplicar tudo isso aqui. Aí, para atender a lei tributária, como a empresa está no lucro real trimestral, no final do trimestre elaboramos a demonstração do resultado trimestral. E tivemos receitas tributáveis de 10 mil, receitas isentas de 5 mil,
Despesas dedutíveis de 8 mil. Despesas indedutíveis de 10 mil. Pronto. Aqui encontrei o prejuízo antes do imposto de renda. De quanto? 3 mil. Se tem prejuízo, vai ter imposto de renda? Vai, porque uma coisa é prejuízo contábil, outra coisa é prejuízo fiscal. Então, nesse momento aqui, vou deixar de lado o livro Diário e Razão e vou pegar o livro fiscal chamado LALU para aplicar a legislação tributária. Aqui, o que é que eu quero fazer? Quero fazer o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. O ponto de partida é pegar este prejuízo antes do imposto de renda, que no caso é de 3 mil. Se é prejuízo, nem preciso colocar em parênteses, mas só para não confundir, eu vou botar aqui, redundante, mas coloquei, tá? Tá bom. Agora, uma paradinha. Né? Se aqui está o fisco, que tem esta cara aqui, né? Os olhos do fisco aqui está enxergando apenas a receita tributável e a despesa dedutível, o restante não. Então, para os olhos do fisco, receita tributável 10 mil, menos despesas dedutíveis, que pode ser deduzido daquela receita 2 mil, há um lucro tributável de 2 mil. Certo aí? Mas vamos subir para o terceiro andar, passando do primeiro, segundo, para chegar lá. Ou seja, se eu fiz uma contabilidade, vamos considerar as informações contábeis para trabalhar como manda a lei tributária. Ponto de partida é o resultado contábil, esse prejuízo antes do imposto de renda. Qual o raciocínio? Essa primeira receita é tributável, você entrou somando e é tributável e está neste resultado, a mantenho para poder tributá-la, não faço nada. Esta segunda receita é isenta. Ela também entrou somando. Ela também está neste resultado. Se eu a mantiver, eu vou tributá-la. Para não tributá-la, eu vou excluí-la. Inverter o sinal. Se entrou somando, eu a subtraio. Então, menos receitas e isentas de 5 mil. Seguindo, essa primeira despesa é dedutível. A lei tributária permite deduzir daquela receita tributária. Observe, a receita tributária está aqui com sinal de mais. A despesa dedutível já entrou subtraindo. Já não está mais neste resultado. Se não está mais neste resultado, deixo assim, já foi deduzido. Agora, a segunda despesa é indedutível. Se é indedutível e entrou subtraindo, para anular o seu efeito de dedutibilidade, eu vou adicioná-la. Então, mais despesas indedutíveis de 10 mil. Fazendo aqui a soma algébrica. Menos 3 com mais 10, 7 mil positivo. Menos 5, 2 mil. Esse é o lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda pelo regime do lucro real. Muito bem. Para ficar completo o raciocínio, vamos chamar isso aqui de lucro real antes da compensação de prejuízos fiscais. Certo? Vamos supor que a empresa tenha prejuízos fiscais de períodos anteriores. Digamos, de 3 mil reais. Eu vou trazer uma parte para compensação. Será que eu já posso compensar prejuízos fiscais integralmente 2 mil aqui? Não. Por quê? Porque lembre-se, de um lado está o governo, de outro lado está o contribuinte. O governo aprova o orçamento no ano 1 para executar lá no ano 2. Então o governo sabe que precisa de, nesse orçamento, arrecadar, ter as suas receitas para poder gastar.
essa receita decorre de quê? Dos tributos que as empresas vão pagar, certo aí? E se a empresa pudesse ficar compensando a totalidade, né, do prejuízo, não haveria recolhimento do tributo e afetaria o orçamento do governo. Então, o legislador chegou e disse o seguinte: opa, esse prejuízo fiscal aí você pode compensar quando você quiser. Não tem prazo decadencial. Mas toda vez que for compensar, naquele período, naquele trimestre, não pode exceder a 30% do lucro real, que é a base de cálculo antes da compensação. Então, veja, 30% de 2.000, vamos demonstrar aqui. 2.000 vezes 30% dá 600. Então, o limite para compensação é de 600. Daqueles 3.600, eu trago aqui para compensação, vai sobrar um saldo de prejuízos fiscais para futura compensação de 2.400. E aqui, então, encontrei o lucro real do período de 1.400. Certo? Agora, aplico a alíquota do imposto de renda, 15%. Encontrei o valor do imposto de renda, que dá conta aqui, que é bom de cálculo aí. R$ 210 eu volto para contabilidade e registro, né? Menos imposto de renda, 210 é igual prejuízo líquido do trimestre de 3.210. Aumentou? Sim. Se eu tinha um prejuízo e tenho aqui uma despesa de imposto de renda, porque o lançamento fica despesa de imposto de renda a pagar. Esse imposto de renda, quando pagar no trimestre seguinte, fica imposto de renda a pagar a caixa. E essa despesa encerrada com área e vai vir aqui para a demonstração do resultado. Certo aí? Recordamos, né? Muito bem. Vamos evoluir então. Tá, isso aqui é básico do básico de tributação, não é isso? Já estudamos demais isso em contabilidade básica e ao longo desses volumes que vimos estudando, já vimos também. Aqui, por ser mal longo, estamos dando uma rápida revisada aí, porque agora eu quero evoluir. Né? Esse é um procedimento que teve que aplicar sempre. Antes de 2007, né, a partir de 2008 continuamos a aplicar, e agora, a partir de 2015, continuamos a aplicar. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, como é que você conceituaria o lucro real, que é base de cálculo do imposto de renda? Lucro real, nos termos da lei tributária, é o resultado líquido contábil, que é esse lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, ajustados por 3 itens: adições exigidas em lei, exclusões e compensações permitidas em lei. Veja o termo, adição é exigida, é obrigatório. Exclusões e compensações são facultativas, é direito do contribuinte. Se ele deixar de exercer, é problema dele. Isso é o lucro real. Repetindo, lucro real é o resultado líquido contábil, ajustado pelas adições exigidas pela lei tributária e exclusões e compensações permitidas pela lei tributária. Esse é o lucro real, certo aí? Outro detalhe importante, essas adições e exclusões que são as partes mais importantes de uma lei tributária tributada pelo lucro real. Então, chama-se adições e exclusões regulares, tá ok? Vá guardando os termos, porque eu vou falar de termos mais avançados sobre o assunto também daqui a pouquinho. Então, são adições e exclusões regulares. Se você está lembrado do nosso material lá da contabilidade básica, daquele capítulo especial que falamos de legislação tributária, você já treinou isso. São adições de quê? De despesas indedutíveis e de receitas tributáveis não transitadas pelo resultado. Como assim? Determinado evento na contabilidade não é contabilizada como receita. Digamos, debito um ativo e credito uma reserva. Mas para a lei tributária isso é receita tributável. Se ela não entrou na DRE como receita, eu vou lá no LALU e adiciono para oferecer a tributação. Está lembrado do assunto? Com esse mesmo raciocínio, exclusões regulares. Eu faço a exclusão regular de quê? De receitas isentas ou não tributáveis e de despesas dedutíveis não transitadas pelo resultado.
que quer dizer isso? Vamos supor que a vida útil fiscal, a vida útil econômica efetiva de um veículo seja de 10 anos. Então é 10% ao ano, não é isso? Mas a vida útil fiscal é de 5. O fisco permite depreciar 20% ao ano, concorda? Mas na contabilidade, a partir de 2010, com advento da nova lei, eu tenho que depreciar a 10%. Só que na contabilidade vai aparecer uma despesa dedutível de depreciação de 10%. Mas a lei tributária não permite 20%? Então eu vou pegar esse lucro antes do imposto de renda, levar para o LALU e subtraio mais 10%. Esse 10% que eu estou deduzindo aqui direto no LALU é exatamente o quê? Uma despesa dedutível não transitada pelo resultado. Certo aí? Vai guardando as informações para ser aplicada. Certo? Tá bom. Vamos evoluir aqui então. Antes de tudo, a sua memória tem que estar bem ativa, hein? Agora há pouco eu desenvolvi aqui um exemplo de lucro real, não é isso? Quanto é que estava dando o resultado contábil lá? 3 mil negativo, prejuízo. Quando levei para o LALU, deu lucro real de quanto? 2 mil, fiz a compensação, chegamos ao lucro real de 1.400, calculamos o imposto de 210, lembra-se? Tá bom, eu estou com o mesmo exemplo aqui. Vamos chegar ao mesmo lucro real. Quer ver? Veja. Nós sabemos que, a partir de 2008, entrou em vigor a nova lei societária que convergiu para a contabilidade internacional. Certo? Então, é o caso aqui. Nós já estamos aqui a partir de 2008. Vamos colocar aqui 2008. Faça a contabilidade societária aplicando CPC no diário e razão. Aí o que é que eu vou encontrar? Receitas tributáveis, 10 mil. Receitas isentas, 5 mil. Menos despesas dedutíveis, 8 mil. Menos despesas indedutíveis, 10 mil. Até aqui daria 15, menos 18, daria menos 3 mil. Por isso que eu estou dizendo que eu estou trabalhando com aquele mesmo exemplo. Só que com o advento da nova lei societária, contabilidade internacional, surgem na nossa contabilidade, por exemplo, o ajuste a valor presente. Lembra-se do ajuste a valor presente? Vimos na aula de ontem? Por exemplo, as contas a receber de longo prazo, eu devo ajustá-lo para o presente. E na medida que o tempo for transcorrendo, eu vou apropriando aquele ajuste de juros ativos a vencer para juros ativos receita, concorda? Isso não existia na contabilidade antiga, então eu posso chamar isso aqui de receita nova, para fins didáticos, concorda? Então está aqui, na nossa contabilidade de 2008, surgiu uma receita nova de ajuste a valor presente de juros ativos, 15 mil. Até 2007, na contabilidade antiga, não se falava em perda de impairment, mas a partir de 2008, sou obrigado a fazer. E aí surgiu uma despesa nova chamada perda de impairment, 5 mil, olha. Certo aí? Muito bem, encontrei aqui um resultado contábil, lucro antes do imposto de renda de 7 mil reais. Certo aí? Muito bem. Em 2007, estava em vigor aquela lei tributária antiga, o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99, que não foi alterado, continua sendo aplicado. Certo? Só que com o advento da nova lei societária, surgem essas novas receitas, novas despesas. O que fazer? Aquilo que eu falei. Se eu aplico a lei antiga, poderia dar a conotação de que essa receita seja tributável. Por exemplo, não é isso? Mas não. O Brasilzão quer entrar no cenário da reforma contábil mundial. Usar o mesmo padrão. Então, o fisco não poderia dificultar esse processo. E aí, então, a própria Lei 11.638, lá no artigo 177, criou um dispositivo dizendo o quê? Que essas novas receitas, novas despesas serão sem efeito tributário. Daí chegou a lei, a medida provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, que se converteu na Lei 11.941, lá em 2009, que disse, tá bom, se essas novas receitas, novas despesas não terão efeito tributário, então eles serão anulados, serão eliminados, mas tem que ser controlado à parte.
Mas vamos lá, sem perder de vista que, né, vamos desenhar aqui o fisco por meio do regulamento do imposto de renda, decreto 3.000 de 99. Esse fisco aqui está enxergando quais receitas e despesas? A receita tributável e a despesa dedutível. Então, para o regulamento do imposto de renda 99, 10.000 menos 2, existe um lucro real de 2.000 a ser tributado. Certo aí? Aí, a medida provisória 449 de 2008, como eu disse, se converteu na lei 11.941, lá em 2009. Ele está dizendo o seguinte, ó, nesse período transitório, enquanto não se faz uma mudança da lei tributária em definitivo, para dar uma tratativa definitiva para essas novas receitas e novas despesas, então vamos estar no momento transitório. Vamos criar o regime, né, tributário transitório, o RTT. RTT terá que ser escriturado não no LALU, mas num livro próprio chamado FConte, ou FEConte, certo? Em que consiste o FEConte? Não tributar essas receitas e despesas, porque a lei tributária que estamos enxergando aqui em 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, é a lei tributária aquela que estava em vigor lá em 31/12/2007. Então, por isso, o RTT consiste em fazer ajustes de neutralidade tributária, regredindo ao resultado contábil que apuraria a lei de 31/12/2007. Daí é que se diz, RTT, Regime Tributário de Transição, é um regime que consiste em neutralizar as novas receitas e despesas, regredindo ao que apuraria o regulamento do imposto de renda de 99 lá em 2007. Então, regredindo ao que apuraria lá em 2007. Então, por isso, ponto de partida, olha, antes de ir aqui para o LALU calcular o imposto, eu tenho que escriturar o FConte. Acompanhe o raciocínio, ó. Ponto de partida. Eu pego esse lucro antes do imposto de renda. Presta atenção aqui. Lucro antes do imposto de renda. Esse lucro aqui está com base em qual lei? Aquela que estava em vigor em 2007 ou a nova lei 11.638? Já pela 11.638, que permitiu a convergência, concorda? Então, eu peguei esses R$7.000, vou usar a caneta certa aqui, 7.000, certo? A primeira coisa é neutralizar as novas receitas e novas despesas. Para neutralizar essa receita nova que entrou somando, o que eu faço? Faço a subtração, menos receitas novas de 15.000. Pronto, estou retirando o efeito tributário dessa receita, concorda? E essa despesa nova, que entrou subtraindo, para neutralizá-la, o que eu faço? Adiciono, então, mais despesas novas de 5.000. Pronto! Quando eu apuro o resultado, vai dar, vamos fechar os olhos e já colocar assim, ó. Aquele anterior não dava 3? Não era 3 de prejuízo? Não é isso? Qual é? 15 menos 18, 3.000 de prejuízo. Então tá certo. Tá bom. Agora, sim, eu já estou com prejuízo antes do imposto de renda que a lei 6.404 apuraria lá em 31/12/2007. Conclusão. Eu peguei o resultado que existe aqui no primeiro trimestre de 2008, digamos, 31/3/2008, primeiro trimestre, não é isso? Lucro real trimestral, e regredi para onde? Para o resultado que a lei societária apuraria lá em 31/12/2007. Ou seja, pela lei antiga, não existiriam essas novas receitas, novas despesas. Daria o quê? 15 menos 18 menos 3. Menos 3 encontramos, concorda? Então, veja, FConte, RTT consiste em neutralizar as novas receitas e novas despesas, certo?
ou anulando-as para regredir ao resultado que a lei antiga apuraria.